Vencidas, pois, grandes dificuldades e lançando mão de recursos extremos, conseguiu a província não só adquirir as propriedades absolutas da antiga Chácara do Paraíso, como ainda construir o magnífico edifício que havia de ser o Instituto de Estudos Superiores dos alunos, professores destinados ao sacerdócio na província do Brasil. Aqui nesta área, vamos construir todo o Seminário Claré. E terá que ser um prédio grande para receber as muitas vocações vindas de todas as partes do país. As vocações, os missionários vinham todos da Espanha. E os espanhóis fizeram um excelente trabalho. Mas também os nossos superiores, quase que geralmente espanhóis, eles falam, não, precisamos valorizar as vocações brasileiras e criar espaços onde essas vocações, esses adolescentes e jovens sejam acolhidos. Então é neste contexto que se pensou a fundação de Rio Claro. O dono do sítio chamava-se Teixeirão. Ele viu que a cidade estava chegando no sítio dele. Ia um pouco mais e ia chegar lá. Então ele publicou no jornal a venda daquele sítio. O superior provincial, naquele tempo, vendo que precisava separar os colégios, né, unir o de Curitiba e o de São Paulo, e foi comprar o terreno. Já em 1933, Rio Claro se torna seminário menor, que é onde chegam principalmente jovens vindos do estado de São Paulo, de Minas, de Goiás, e Rio Claro estava num local muito cêntrico do estado de São Paulo. Então isso também fez com que se optasse por Rio Claro. Naquele prédio antigo de Rio Claro, o térreo normal, ali tinha refeitório, tinha capela. O segundo andar era salas de aula. Eram cinco turmas. No terceiro andar era o dormitório dos alunos. Será que a gente pode subir? Não sei, a gente nunca tentou subir lá em cima. Vamos, mas sem fazer barulho. Tá bom, então vai. Então eu entrei no seminário, como você estava falando, no dia 2 de março, levado pelo meu pai. E até minha chegada em Rio Claro foi meio poética, que a gente era a primeira vez que a gente ia para aquele lado lá, eu e meu pai. Aí quando nós chegamos na estação lá de trem em Rio Claro, a gente chegou, e agora? Onde fica o seminário? Mas por casualidade, ou eu chamo isso de providência de Deus, no mesmo vagão que nós estávamos, e que também estavam descendo como nós, estavam dois padres, que eram claretianos aqui, da nossa ordem. Os senhores sabem como faço para levar meu filho ao Seminário Claré? Por coincidência, estamos indo para lá. Somos padres claretianos. Por favor, nos acompanhe. E foi assim que eu fui recebido solenemente aqui no seminário de Rio Claro, porque estava todo o seminário plantidão lá na escadaria do seminário, esperando a autoridade nossa, que era o nosso chefe principal da província, chamado provincial, que estava conosco. Então ele foi recebido e eu junto com ele. Ué. O pessoal daquele tempo, os diretores, que não caíram na conta de que era hora de mostrar para o papai onde que eu vou ficar, qual é meu quarto, como é que é o dormitório, como é que é a capela, nada disso. Foi, entregou. Sejam bem-vindos. Despeça-se do seu pai. Tá, meu filho. Tchau, Vai dar tudo pai. certo, viu? Vou ficar com saudades, meu pai. Vamos. Tenho até hoje na memória o papai voltando sozinho do seminário para a Avenida 1 até lá embaixo para subir, meio levemente mancando. A primeira ampliação eu estava lá. Resolveram construir a primeira ala
da tarde, ou melhor, atrás, né, naquela sequência do colégio. Estava ligado com o prédio velho, então o prédio novo ligado com ele, feito também. Era uma capela grande, uma sala de estudo bem grande, com as partes sanitárias lá também, tudo no final de tudo. E ali tinha ligação logo com o prédio. E ali a gente fazia o ginásio. Havia os padres que davam aula, não era gente de fora, era só padres. Todas as matérias. Por aquele tempo se estudava latim, estudava português, estudava geografia, história. Opium opera. Etienne Pater. A época que eu estudei era rígido, era muito rígido. E naquele tempo tinha isso, que se era reprovado, tinha que ir embora. O dia a dia era estudar, silêncio, ordem dada pelos superiores, obediência às ordens, estudar, aula, o salão de preparação, né, grande, como se fosse um dormitório, né? Nós tínhamos cargos dentro do seminário. Falta muito, já vai começar a aula de grego. Falta pouco, poderia nos ajudar? Tinha aqueles que eram encarregados da sala de aula, tínhamos aqueles que se encarregavam da limpeza da capela. Todos os livros eram encadernados, preparados e se aprendia também a encadernar livros, aproveitava. E ao redor do seminário havia muitos pés de laranja e havia uns pés de manga muito altas, muito bonitas. Então os meninos eram encarregados de apanhar as frutas, porque não podíamos comer laranja a hora que quiséssemos. Chupar laranja do pé não é proibido, nem pegar. O encarregado de apanhar, nomeado pelo superior, ia com suas cestas apanhar as frutas. Jabuticaba, laranja, etc, assim, né? Será que a gente pode comer uma? Acho melhor não. O padre vai ficar bravo com a gente. Mas não podia encher a barriga ele não. É evidente que sempre uma que outra jabuticaba ele comia, né? Ei, você nunca pesca nada, hein? Ah, não sei o que acontece, eu que não tenho muita sorte mesmo. Ah, então vê se não espanta nossos peixes aqui, né? Tinha uns encarregados de esporte, fazia bola, aprendi a costurar a bola, cortar, fazer gomos de bola. Eu tinha que buscar, não tinha cal para poder demarcar o campo, eu ia buscar areia branca num córrego que havia numa represa no fundo da chácara. Eu ia com um carrinho e trazia uma areia branca, e com a areia branca eu demarcava o campo para poder aparecer que tinha qualquer coisa de futebol. Fazia camisetas para 2 times. Os times eram os claretianos e os marianos. Os claretianos eram uma camisa branca, uma camisetinha comum que ele tinha. O encarregado costurava, não sei onde é que arrumava, umas tiras de amarelo, costurava, então era os claretianos de amarelo. Temos que correr com os uniformes, domingo tem jogo. É dia de Santo Antônio Maria Claré. Esse ano os marianos vão ganhar de claretiano. E os outros eram uma faixa azul, eram costurados também, eram os marianos. E havia uma disputa. Não tínhamos absolutamente contato com o povo, com nada, não tínhamos contato, noção de política, completamente alheios. Como hoje, o conhecimento de Clarete era maior, a vida dele, a atividade dele, o carisma dele. Naquele tempo não se falava nisso, era muito primitivo. Não consigo imaginar como que é a cidade para lá das árvores. Só lembro da estação de trem quando cheguei aqui com meu pai. Para Rio Claro vinham vocacionados de todas as partes do Brasil. Como eu vim lá dos Cafundó do Paraná, outros vinham lá de Minas, da Bahia, de toda parte. Vinham para Rio Claro. Era a primeira casa de formação que a congregação teve aqui no Brasil, foi essa casa de Rio Claro. Portanto,
O núcleo fundamental, a fundamentação desta casa é a formação, o seminário, formar novos missionários claretianos. O Concílio Vaticano II, que terminou nos meados de 65. E aí então os seminários, a vida da igreja naquela época, passou por uma total transformação. Vinha muito naquele saudosismo ainda da Idade Média e todas aquelas coisas que aconteceram nessa transição da Idade Média para a modernidade e pós-modernidade, e a igreja percebeu que ela estava defasada. Até então era exigido que todo religioso, sacerdote ou irmão usasse batina. Era um distintivo, um símbolo que a igreja fazia questão de que existisse. A partir do concílio não mais precisa disso. Celebração da missa em latim de costa para o povo. Não mais agora é de costa para o povo. Agora é em português, total inovação dentro de uma visão de igreja e de vida religiosa. Era a época da ditadura, então essa época também mexeu muito com a vida aqui nossa. Porque aqui havia um grupo de estudantes de filosofia. E esse pessoal estudava em Campinas. E isso fez com que esse pessoal se envolvesse profundamente na questão de contrária a toda a política que havia da ditadura, né? Houve um fato inusitado em que o superior tomou a decisão de mandar todos embora de uma vez só. E esse pessoal, muitos deles, foram trabalhar em São Félix do Araguaia, onde havia um bispo claretiano, Dom Pedro Casaldáliga, que recebeu esse pessoal e eles fizeram um trabalho missionário muito bonito lá. Temos que entender que estamos nos anos 70. Até antes do Concílio Vaticano II, vamos falar em 1962, 65, o seminário era muito fechado. Praticamente não entrava ninguém de fora. Na nossa época, nós já temos as cozinheiras que vinham de fora, algumas senhoras que trabalhavam, além desse contato com pessoas que vinham para as celebrações e professores e professoras que também marcaram a nossa vida. E é claro, também o seminário, como ele era uma chácara, nós produzíamos muita coisa, muitas pessoas que vinham comprar. Nós tínhamos a granja, então muitas pessoas compravam ovo, compravam frango, tínhamos uma produção de mel muito boa, que era para o nosso uso interno, mas muitas vezes se vendia alguma coisa para as pessoas de fora. Tínhamos os pomares, às vezes o excedente, é claro, 60, 70 moleques comiam e comiam bem, né? Então muitas vezes não sobrava, mas alguma coisa que sobrava também era vendida. No seminário nós tínhamos as gincanas claretianas, então todos nós produzimos músicas, poesias, peças teatrais. Nós escrevíamos jornais e todas as turmas tinham o seu jornal. Era uma época de muita produção intelectual. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Domingo à tarde era o dia de você fazer um passeio na cidade. Então eu me recordo sempre que a gente ia muito no cinema, ali na Rua 4, né, o cinema que tinha ali no centro, na praça, e tinha uma sorveteria na Rua 6, acho que Avenida 10, 12, do lado de uma igreja evangélica que tem ali até hoje, né, que acho que era fazer a fila de seminarista para tomar sorvete domingo à tarde. No domingo, ia assim na missa das 9 horas, lá na nossa capela. Aquele povo ficava ali, ia lá para o pomar, ficava por ali, era gente de casa. O padre José Gonzalez Raposo, missionário claretiano, professor aqui no seminário, ele foi incentivando o pessoal que gostava de orquídea e ele formou o chamado Círculo Orquidófilo de Rio Claro. Se tornou um referencial em todo o Brasil e muitos pelo mundo afora, um grande orquidófilo. Por isso, anualmente, nós cedemos aqui os espaços, né, da faculdade, colégio,
para as exposições de orquídeas. Então, se olharmos 1929, que os padres chegam aqui e são audaciosos e loucos, vamos dizer, para virem para Rio Claro fazer um colégio naquela época que era só para a formação de seminaristas. Os claretianos tiveram coragem, à frente de cada momento do seu tempo aqui em Rio Claro, pensar coisas novas. Chegaram, 5 anos depois, tiveram que fazer outro prédio, que aumentou o seminário. Na década de 50, tiveram que fazer outro seminário. Chegou a década de 60, tem muita terra, a cidade está chegando, então vamos lotear. Era uma chácara de 38 alqueires. Como toda cidade, Rio Claro também progredia. E até certo ponto, a chácara estava dentro da cidade. E aí os prefeitos de então resolveram fazer planos, abrir avenidas, tiveram que entrar no nosso terreno. Aí então a congregação resolveu, né, também por outras razões, a fazer um loteamento. A verdade é que éramos inexperientes. Os lotes tinham divergências e isso nos criou muitos problemas. Quando conheci um jovem engenheiro, José Luiz Jeromel, conseguimos organizar os loteamentos que viraram os bairros Jardim Claré e Cidade Claré. Tem toda essa área aqui que precisamos organizar. Eu sugiro ao senhor que transformemos tudo isso aqui em loteamentos. A prefeitura precisava de 25 mil metros, mais ou menos, quadrados, e nós cedíamos 12 mil em área institucional e o resto a prefeitura iria comprar, vamos dizer assim. A prefeitura estava numa situação difícil, resolvemos então fazer um acordo. A troco desses 12 mil metros que faltavam, mais ou menos, eles canalizariam o rio que está no fundo da chácara, na encosta do Mirassol. Nessa disponibilidade missionária, sempre fomos atendendo também o chamado dos bispos, nos oferecendo para ir trabalhar em regiões mais difíceis. Tanto é que saímos da paróquia Nossa Senhora da Saúde, no centro de Rio Claro praticamente, e fomos atender a paróquia de São José Operário. Em 94, nós tínhamos então a paróquia São José Operário, lá no São Miguel, uma paróquia de periferia. E depois de 5 anos, em 2000, a paróquia foi entregue à diocese e nós assumimos a paróquia do Espírito Santo. Foi um campo de missão, porque lá não existia quase nada. Então houve a construção do salão paroquial, da paróquia. Santo Antônio Maria Claré, quando fundou a congregação, deixou um carisma muito amplo, evangelizar por todos os meios urgentes, oportunos e eficazes, né? A pastoral significa a ação do pastor. Muitas pessoas que vêm com as suas diversas necessidades dentro da igreja, e assim nós acolhemos e procuramos, né, colocar ela num trabalho, num serviço que vai gerar vida, né? Na década de 90, se começa na congregação aqui no Brasil, os claretianos, a começar a discutir o futuro de Rio Claro. O que fazer com o Seminário Clarete, que estava passando uma transformação de número de seminaristas, abaixando o número de seminaristas, e o que fazer com todo esse patrimônio. Passamos a pensar, então vamos instalar ali um colégio? Para iniciar um trabalho de colégio desde o começo, cursos universitários desde o princípio e tal, a burocracia de MEC, essas coisas todas, né? Nós adquirindo, nós já estávamos com meio caminho andado. E foi aí que nós adquirimos do Aldo Zotarelli esse conjunto de coisas. Seu Aldo, estamos reunidos hoje para acertarmos as negociações
da aquisição da sua escola e da TV Rio Claro. Nós, da direção da província do Brasil Meridional, decidimos dar um destino para esses prédios aqui do Seminário Claré de Rio Claro. E vimos como muito bom a aquisição dessa sua organização de ensino, e o padre Luiz Botion é o nosso encarregado de concluir as negociações com o senhor. Aqui estão todos os documentos referentes ao colégio, à faculdade e à TV Rio Claro. No dia 2 de janeiro de 1996, praticamente daqui a uma semana, nós estaremos aqui para nos apresentarmos com o senhor, a toda a direção, e iniciarmos os trabalhos. Perfeitamente. Desejo muita sorte a vocês. Já saímos aqui pela cidade, nos jornais, na própria TV, que era a TV Rio Claro. Fomos dar a notícia. Daqui para frente, as faculdades e a televisão, né, passam às mãos dos missionários claretianos. Tudo funcionava na Rua 9, Avenida 16. Então, como uma forma de marketing para uma mudança, então nós já, no mês de janeiro, fizemos toda a remodelação do prédio histórico para abrigar a faculdade. Então, em fevereiro, quando começaram as aulas da faculdade já começaram aqui. O seminário, na década de 70, já abrigou o curso do técnico, chamava Colégio de Aplicação, que é o atual hoje chanceler. Depois, quando se começa a alugar o restante do prédio para grupos externos virem aqui nos finais de semana, depois a Casa de Retiros. Aí então, nesse momento, essa que era a Casa de Retiros, de 96 até o ano 2000, ficou como seminário, porque foi se usando já os outros prédios para o colégio. Aí no ano 2000 é que o seminário é transferido para Campinas, e aí tudo fica colégio. A história que herdamos lá do Colégio Claré, do seminário, mas a amplitude, as dimensões da propriedade, da infraestrutura, para a gente só tem sentido se isso levar a uma formação humana mais plena, mais completa para os nossos alunos. Mesmo modo que houve uma ampliação, uma melhoria, uma complementação da infraestrutura, a parte acadêmica e pedagógica também seguiu nesse sentido, né? Com novos projetos, com novos materiais, né? Com atualização, inclusive da proposta pedagógica. A chegada da faculdade num seminário dentro da cidade foi muito bem vista. Chegamos aqui com 3 cursos. Nós chegamos com Ciências Contábeis, Secretário Executivo, né, e o PAP. E hoje são 18, 19, e daqui a pouco 20, 30 o leque de pós-graduação. Então, né, o corpo docente, chegamos aqui com 15, 20 professores e hoje para mais de 100. E agora, como centro universitário, coroando toda uma formação que vem desde lá de trás, e neste momento a instituição entrega 15 cursos de graduação, uma série de cursos de pós-graduação e uma dezena de cursos de extensão, brindando, né, a sociedade rio-clarense com profissionais do ensino superior da mais alta qualidade, na medida em que a gente foi credenciado com nota máxima pelo Ministério da Educação. Um pouco dessa formação a gente observa que é uma expertise do claretiano, sobretudo na área da saúde, que iniciou-se lá em Batatais na década de 70 com o curso de Educação Física e mais aqui em Rio Claro recentemente com a abertura do curso de Medicina. Rio Claro foi uma grande precursora da tecnologia na congregação dos missionários claretianos. No segmento educacional foi aqui que nasceu a primeira versão da sala de aula virtual, que até hoje, em sua última versão adaptada a dispositivos móveis, atende milhares de alunos no Brasil e no exterior. A editora Ave Maria também deu seus primeiros passos na tecnologia aqui em Rio Claro. Em 2001,
Foi lançado o primeiro site e loja virtual da editora e a primeira versão da Bíblia Online, disponível até hoje para os internautas. Sempre buscando o que há de mais novo na tecnologia e nos recursos inovadores, o Claretiano é uma instituição que nunca parou no tempo. É uma instituição que leva educação, informação e comunicação aos 4 cantos do Brasil e do mundo. A gente tinha aquela tradição de transmitir o carnaval e as pessoas assistiam mesmo o carnaval na emissora, cobravam isso da gente, era um momento muito especial para todo mundo. O padre Leandro falou, não é porque nós somos padres, é um evento da cidade, é importante para a cidade é conhecida como capital da alegria, nós somos a emissora de televisão da cidade, nós vamos continuar cobrindo aquilo que é a cultura da cidade, portanto vamos fazer o carnaval. Com emoção, abrindo rolas do meu pavilhão, a boneria. Eles incentivaram bastante ainda essa cobertura do nosso esporte, das coisas que eram da nossa cidade. Bicampeão da Liga Nacional, uma ponte aérea! Aos poucos eles foram entendendo que o jornalismo era a maior ferramenta para eles. No último domingo foi descoberto o túnel, onde cerca de 12 presos tentariam a fuga. Também exercer a parte religiosa, porque ia divulgar, e também vinha como aporte do produto educação. Momentos de Reflexão era o primeiro programa religioso. Que era uma pequena reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Um dia Jesus disse a Felipe, onde vamos comprar pão? A gente teve um salto de qualidade em relação à infraestrutura e estrutura também para trabalhar, quando houve o alinhamento da parceria entre a Fundação Claré com a Fundação Padre Anchieta, que culminou com a formação da Rede Claré de Comunicação, né? E por isso então a emissora passou a se chamar TV Claré. Você está na Claretiana FM, tudo de bom pra você. A rádio, desde que a gente começou, né, foi logo, eu cheguei no início, no começo eu achava que o ouvinte ele era um pouco fechado, mas com o passar do tempo, com a interação, com a locução, a rádio foi se tornando bem mais aberta para as pessoas. Hoje as pessoas veem a Claretiana mesmo como parte da vida delas, do dia a dia. 15 anos no ar. Diariamente. 24 horas com o melhor da música e muita informação. Agora estamos, né, aqui no Claretiano Centro Universitário. Traz o quê? Traz um grupo de comunicação, uma rádio e uma TV para fazer essa interação junto com esses cursos. E a comunicação, lado a lado com a educação, está inserida no carisma claretiano. E a Rede Claré, composta pela TV, pela rádio e pelo portal de internet, faz esse elo com a população. O nosso sinal chega a cerca de 1 milhão de pessoas. E além do jornalismo, nós levamos diariamente tudo que a instituição tem e faz nas áreas educacional e social. E todos estes temas de interesse público e do Claretiano são debatidos em nossa reunião de pauta. Vamos marcar então? Que vira notícia com as nossas equipes aqui do lado de fora. Do roteiro para a edição. Aqui a notícia se transforma numa reportagem de TV. Geraste para nós o Salvador. O programa Santo Rosário, né, que é um momento em que nós entramos nas casas das pessoas, rezamos juntos, conversamos juntos e está dentro do carisma de Santo Antônio Maria Claré. E assim o Claretiano chega à TV, à rádio e à internet de cada um na nossa região e até no país. Em Rio Claro, o Terra Nova, por exemplo, é tido na cidade socialmente como a parte mais desafiante. Nós, como claretianos, missionários, nós temos que estar ali, é onde os outros não querem ir, é onde a sociedade rechaça. Por quê? Porque ali tem gente, e gente que carece da presença de alguém que possa ajudar a transformar. Alunos são 250, que é o que comporta nossas instalações, né? 120 e poucos de manhã e 120 e tantos à tarde. E além disso, né, nossa estrutura lá funciona a área da saúde,
por pessoas que coordenam esse trabalho e onde elas recebem, inclusive também fisicamente, instruções, orientações. Rio Claro, para a província, é um grande centro de pastoral, porque veja, educação, meios de comunicação social e pastoral paroquial. Então nós temos ali em Rio Claro 3 aspectos da mesma missão, que os claretianos souberam entender a mudança dos tempos e souberam responder às necessidades dos tempos atuais, nessa tríplice missão de Rio Claro. 90 anos na certeza de ter vivido bem cada momento da sua vida.